Olá, tudo bem? Nós vamos fazer uma reflexão hoje em cima do capítulo 154 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este capítulo leva o título Os Contrários. Muito interessante, vale a pena destacarmos um trechinho aqui, destacarmos o texto evangélico que Emmanuel comenta. Então vamos lá. Os contrários. E o trecho é esse. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o texto inicia com a seguinte reflexão dada por Emmanuel. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. O texto segue. Mas só esse trechinho já é de grande valia para que consigamos fazer uma reflexão muito valorosa. Quando aqui Emmanuel nos fala sobre a comunidade evangélica, temos aí as comunidades do mundo que giram, que gravitam em torno do Evangelho do Cristo, que gravitam em torno das palavras de Jesus. Muitas se detêm nos mistérios, nos milagres, outras se detêm na vivência moral, como é o caso do Espiritismo e talvez algumas outras. Mas, quando falamos em comunidade evangélica, estamos falando deste público, destas pessoas que se detêm nos ensinamentos do Cristo de alguma forma. Emmanuel aqui nos fala da comunidade evangélica. Paulo nos fala simplesmente os termos Deus e nós. Deus e nós. Então vamos primeiro analisar um pouquinho de Paulo. Paulo nos falou a seguinte frase: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No texto, Paulo usa os seguintes sujeitos, as seguintes pessoas, as seguintes entidades, Deus e nós, nos trazendo de uma forma muito clara que Deus está falando a todos nós, o que aqueles ensinamentos são para todos nós, o que essas vivências, o que essa reflexão são para todos nós. Sendo Deus, o Pai Supremo, o Senhor de tudo, temos nós todos como filhos deste Pai, filhos do mesmo Pai. E aí vem a interrogação, aí vem a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Buscando então compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, vamos compreendendo que há situações ao qual atraímos pelas nossas ações. Há reações, há retornos daquilo que produzimos, daquilo que emanamos, daquilo que praticamos. Podemos então dizer que se teremos que passar por determinadas situações de reajuste aos nossos sentimentos, não temos ninguém contra nós, mas temos sim pessoas às quais nós somos contrários. Somos contrários, queremos nos apartar, queremos ir contra determinadas ideias e sentimentos. Mas, em verdade, não temos ninguém contra nós. Porque, vez que outra, que não se apresente uma pessoa, se apresentará outra. Porque a situação precisa acontecer para que possamos corrigir o sentimento na nossa intimidade. Então temos no mundo Deus, que é a favor de todos, que é a favor de todos os seus filhos, que os trata como iguais. Mas temos nós, que por vezes não vemos todos e não tratamos todos da mesma maneira. Então ter a certeza de que não somos contrários e que não estamos contraindo inimigos para a nossa jornada é de grande valia. Sabendo que
não há pessoas contra nós, assim pessoas equivocadas na caminhada que representam a situação que precisamos passar e que, se não forem aquelas, serão outras a nos trazer os desígnios de Deus e a correção necessária aos nossos espíritos. Mas Emmanuel nos fala da comunidade evangélica, porque Paulo aqui em profundidade, neste trecho, que é da carta aos Romanos, do capítulo 8, versículo 31, Paulo também está falando da comunidade evangélica dos romanos, que nós tínhamos pelos gentios daquela época, não é? Aquele povo que era fora dos ensinamentos do Cristo. Então aqui temos uma igreja, né? Uma carta destinada aos romanos, à comunidade evangélica, né, de lá. Então olha que interessante, porque daí Emmanuel evoca essa comunidade evangélica, nos trazendo a reflexão em torno da nossa comunidade evangélica. E o que eram os apóstolos do Cristo, senão uma comunidade evangélica fechada? Aqueles seguidores mais próximos, uma comunidade evangélica que tinha o Cristo, né, por guia, por modelo, assim como nós temos. Então vamos agora refletir que se hoje temos diversas escolas filosóficas, diversas escolas religiosas, temos ainda dentro da mesma comunidade evangélica, sejam em igrejas, em centros, né, em centros de umbanda, sejam em igrejas evangélicas, igrejas protestantes, porque todos seguimos a proposta do Cristo mesmo sem saber que estamos seguindo. E seja em casas espíritas, em centros espíritas. Sustentamos muitas vezes uma posição de contrariedade, de contrários, e vamos criando cisões, vamos criando separações que só vêm a enfraquecer o movimento evangélico daquela comunidade. Porque não compreendemos que não existem situações contrárias a nós, não existem pessoas contrárias a nós, existem sim coisas que fizemos e que hoje estamos colhendo pela mão das ferramentas de Deus, que são os nossos irmãos, como nós também somos ferramentas de Deus. Tanto para corrigenda de um ou outro, mas não vamos nos colocar na posição de corretores, na posição, né, de cumpridores da lei de Deus para corrigir o nosso próximo. Sempre devemos nos colocar na posição de providência divina, para que através das nossas mãos o auxílio ao próximo venha, o amparo ao próximo chegue. Mas estamos em determinado momento, né? No momento atual, estamos verificando separações, cisões, contrariedades dentro de uma mesma comunidade evangélica. Como se estivéssemos falando de um evangelho diferente, como se estivéssemos buscando um ideal diferente. A doutrina espírita nos prega a fraternidade, o amor, a compreensão e o desprendimento daquilo que cremos que somos nós, para que possamos atingir o coração do nosso próximo e conquistá-lo como irmão. Mas estamos, muitas vezes, verificando que plantamos situações contrárias, as situações retornam a nós pelas mãos dos nossos irmãos que estão a serviço de Deus sem saber. Então, quando acreditarmos que os nossos irmãos estão nos trazendo contrariedades, estão nos trazendo dificuldades a serem vencidas, porque estão querendo o nosso mal, não. São pessoas equivocadas. São pessoas equivocadas, não nos esqueçamos das palavras contidas no Novo Testamento. Né? O escândalo há de vir, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem, né, por qual ele venha, ai de quem seja a sua via. E por que todos hoje estamos aceitando sermos via de escândalo, sermos via de adulteração das leis de Deus, sermos via de adulteração da fraternidade? Por que todos estamos crendo nisso? Porque estamos esquecendo os ensinamentos evangélicos. Estamos esquecendo a proposta de Paulo de que ninguém é contra nós, porque Deus é a favor de todos, nós que criamos cisões desnecessárias. Estamos esquecendo a recomendação de Emmanuel neste capítulo 154 do livro Pão Nosso, de que a comunidade evangélica precisa manter-se unida através do esforço de cada um na construção dessa comunidade, na edificação dessa comunidade. Para arrematar, não vamos esquecer
a frase de Lísias, né, o amigo, o auxiliar de André Luiz em nosso lar, quando ele desencarnado chega ao nosso lar. E ele está a admirar a vibração de harmonia, de paz. Ele pergunta a Lísias, né? Que harmonia que se respira aqui. E Lísias diz, isto é o compromisso de todos os habitantes de nosso lar em manter a harmonia e a paz, que emanava da intimidade de cada um, que se comprometia em manter a harmonia. E o que estamos fazendo no exercício do compromisso de cada um, como cristão, como evangélico, como membro de uma comunidade evangélica, de uma comunidade do Cristo, do Evangelho do Cristo? O que estamos fazendo cada um de nós? Qual é a parte, o quinhão de sacrifício que estamos dando para manter a harmonia da nossa comunidade evangélica? Pensemos nisso. Todos somos chamados a colaborar no progresso do mundo em que estamos. E o progresso, sabemos, somente dado através do amor. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos vocês. Não esqueçamos, se Deus é por nós, quem será contra nós?